Vamos então ver como é que nós capturamos a nossa tela. Vou dar aqui o exemplo deste avatar. Imaginem que eu queria apenas aqui a fotografia aqui, tirar aqui apenas aqui a fotografia este avatar, só esta zona que está aqui. Portanto, teria que utilizar uma ferramenta que me permitisse tirar uma fotografia ao ecrã e, se possível, de selecionar apenas parte do ecrã. Para isso, eu vou aceder ao botão iniciar, ferramenta de recorte. Automaticamente, quando inicio a ferramenta, fica a hipótese de fazer a seleção. Como podem ver, a imagem de fundo ficou toda com uma cor mais clara. E agora eu posso, por exemplo, fazer assim, desenho aqui um retângulo, de maneira a apanhar toda a minha imagem, ou o que eu pretendo, e só largo quando realmente tenho a imagem que eu pretendo. Largo e automaticamente abre aqui a ferramenta de recorte. Aqui tenho duas hipóteses. Se eu precisar mesmo da fotografia, portanto, da imagem, do objeto, eu faço aqui guardar. E vou guardar com o nome que eu quiser. Aqui guardar no ambiente de trabalho, com o nome que eu quiser. Ou posso vir aqui, por exemplo, ao Word, à ferramenta do Word, e posso fazer colar. Para fazer colar, posso fazer botão direito do rato colar, Ctrl V, ou vir aqui à base e aqui a opção colar, por exemplo. Portanto, temos duas hipóteses. Ou guardo o objeto que posso precisar dele posteriormente, como por exemplo agora aqui, vou aqui colocar em baixo, poderia fazer inserir imagem e ir buscar a imagem que eu gravei, que eu guardei aqui no ambiente de trabalho. Posso vir aqui à procura dela e aqui está. Ou, portanto, fazer colar. E agora, cada vez que eu fizer colar, vou colar aqui a imagem. Vou fazer outra vez, só para ter a certeza. Estou a colar e ele vai aparecendo. A outra hipótese que eu tenho é, vou voltar aqui ao meu ecrã. Imagine agora que eu queria tudo e não precisava estar aqui a escolher áreas. Temos uma tecla no nosso teclado que é o Print Screen, que é o PRT-SC. Normalmente está nos portáteis, está com outra tecla e deve ter um retângulo à volta. Na volta do nome de PRT-CSC, o que é que isso significa? Que precisamos de ativar a tecla FN, normalmente é FN, ou seja, aquela que também tem um retângulo, que deve estar perto do Ctrl, do Shift e do Alt, e eu tenho que clicar nessa opção. Portanto, eu vou clicar nas duas, clico no FN e depois no Print Screen, não acontece nada, e eu agora posso colar. Qual é que é a diferença? É que eu não consigo guardar o fecheiro, eu tenho que sempre abrir uma ferramenta qualquer para poder guardar o fecheiro. Por exemplo, o Paint para colar e depois guardar. Mas vou aqui agora ao Word, se eu fizer agora colar, reparem que tirou um print a todo o meu ecrã. Eu agora aqui poderia realmente reduzir o tamanho que eu quisesse e podia recortar aqui a imagem, mas realmente tira uma fotografia da totalidade. Isto também é muito útil quando eu quero, por exemplo, vamos aqui dar aqui um exemplo. Imaginem que eu quero apanhar aqui esta janela aqui do perfil. Quando eu clico aqui, quero apanhar esta janela. Eu vou aqui ao print screen e realmente torna-se mais rápido. E quando eu faço aqui colar, eu consigo apanhar aqui o print screen e depois, por exemplo, venho aqui ao formatar e vou aqui ao recortar e consigo ficar aqui só com a nossa área, embora dá um bocadinho mais de trabalho, não é? Depois basta clicar fora e ele assume. Nas novas versões do Windows, a ferramenta de recorte já traz uma opção, uma hipótese de atrasar um pouco a gravação, ou seja, ou a captura do ecrã. Eu ativo o novo recorte quando estiver, por exemplo, com a tal janela aberta que eu pretendo, e com aquele atraso permite-me ir lá, parar a imagem e ele captura posteriormente. Nas versões antigas do Windows isto não acontece, portanto ele captura só o que estiver no ecrã e que estiver ativo naquele momento e eu tenho que selecionar. Portanto, ou ao me deslocar com o rato para
a ferramenta de recorte, fecho a janela que eu abri ou fecho aquela janela de diálogo que eu abri e que desaparece porque o rato saiu do sítio. Posteriormente, aqui é muito importante então perceber se devo guardar a imagem ou não. Se precisar do objeto posteriormente, devo guardar a imagem na ferramenta de recorte ou então, por exemplo, vou aqui ao Paint, imaginem que eu queria a tela toda e fiz com o print screen, vou aqui ao Paint, faço colar, não era esta que eu queria, vou voltar aqui a fazer o print desta, vou aqui ao Paint e faço aqui colar. Pronto, e poderia guardar aqui, até poderia recortar aqui este bocadinho que está aqui em baixo, que não interessa. Vou chegar aqui para cima porque ela ficou cá muito em baixo, portanto aqui depois tínhamos que andar aqui, é um programa de desenho, tínhamos que andar aqui a mexer, portanto está aqui esta opção em baixo, vou recortar então aqui, ok. E já ficava com a imagem que eu queria e era só fazer aqui, guardar e guardava a imagem onde eu quisesse. Vou colocar a imagem 2, nome e trabalho. Portanto, e guardaria as duas imagens de maneira diferente. Espero que tenham gostado e que seja mais fácil perceber como é que fazemos então a captura de parte da nossa tela, parte de uma imagem ou da sua totalidade.